A POESP, a luta pela boa formação e qualidade dos professores, foi pauta em discussão juntamente com a POESP. Pode soltar. No congresso da APOESP, realizado em Serra Negra, um dos palestrantes foi o educador José Eustáquio Romão, que é secretário do Conselho Mundial dos Institutos Paulo Freire e diretor de cursos de mestrado e doutorado. Ele demonstrou sua preocupação com o ensino superior no Brasil. O que eu gostaria de destacar para todos os professores da APOESP do Estado de São Paulo é a maneira como nós estamos formando professores. É isso que eu queria destacar. Hoje, a matrícula brasileira no ensino superior está privatizada, totalmente privatizada. Quer dizer, quando uma autoridade qualquer, inclusive o presidente da República, diz que nós precisamos privatizar mais, privatizar o quê? A Universidade Brasileira já está privatizada. Mais de 73% da matrícula no ensino superior brasileiro é privado. Em segundo lugar, surgiu um fenômeno novo que nós vamos ter que estar muito atentos. É que além de privatizada, essa escola superior que vai formar os professores que vão dar aula na escola básica, esses professores estão sendo formados em agências, eu não vou chamar de universidades, agências do capital estrangeiro. Esses quase 75% da matrícula de ensino superior brasileiro hoje está nas mãos, quase todo ele, do capital estrangeiro, que de uma hora para outra migra para outro negócio, migra para outro país e abandona os nossos alunos aqui. Atenção, senhores professores da POESP. É esse tipo de instituição que está formando os professores, que amanhã irão dar aula na educação básica, que serão os filiados da POESP, ou não serão, porque a cabeça deles está sendo feita para não defender teses como a que a POESP defende. Então imagine os senhores, amanhã ou depois, não vai demorar muito, esses formados nessas escolas que estarão batendo as portas das escolas de educação básica, ensino fundamental, infantil e médio, e que a POESP vai ter que fazer campanha para eles se filiarem à POESP e que certamente eles poderão ser grandes adversários da POESP. Então o maior sindicato da América Latina pode se transformar e se esvaziar de uma hora para outra pela falta de consciência como esses professores estão sendo formados nessas agências que de universidade só tem um nome. São agências do lucro, agências do capital aberto, que têm ações na Bolsa de Valores e que não tem nenhum compromisso, nem com os estudantes, nem com os futuros estudantes desses estudantes. Portanto, não tem bandeira, não tem compromisso com o país. É o que nós chamamos de capital transnacional. Eles não têm compromisso com bandeira nenhuma, de nenhum país. Eles têm compromisso com o lucro e com o lucro das ações dos seus acionistas. Portanto, essa é uma das grandes lutas que nós vamos ter que empreender esse ano, não é? Porque a última grande universidade do país que está resistindo sozinha, né, nessa luta contra o capital estrangeiro. Portanto, eu acho que essa deve ser uma das bandeiras principais da POESP, dos professores de São Paulo, em 2020. E também está sendo pauta na POESP a questão do Fundeb, né? A proposta aí da revisão, né, e a retomada do Fundeb, que é o orçamento que vem do governo federal para os municípios, está para ser cortada. E a POESP também abriu essa discussão. Na semana passada, a presidenta da POESP participou de um encontro em Ribeirão Preto para debater a questão do Fundeb e a importância de sua continuidade. Vale a pena relembrar que em outubro do ano passado foi lançado o Fórum em Defesa do Fundeb Permanente na Assembleia Legislativa de São Paulo, por iniciativa da professora Bebel. Nós estamos aqui todos num auditório e é consenso aqui que a manutenção do Fundeb é fundamental. Quer dizer, mais do que mantê-lo, constitucionalizá-lo, torná-lo permanente. Nos preocupa, evidentemente, a aproximação do fim do prazo de vigência do Fundeb e, portanto, quando recebemos esse convite para participar do lançamento do fórum, né, nós
achamos importante comparecer, e porque o Ministério Público tem a função também de garantia do direito social à educação, e nós sabemos que sem um financiamento adequado, sem uma redistribuição de recursos também que possa equalizar a questão das desigualdades sociais e regionais, nós não vamos conseguir avançar nessa pauta. O ponto principal na defesa do Fundeb é a defesa das garantias constitucionais da educação. Ela está num artigo da Constituição brasileira, que é o artigo 212, que determina que o governo federal tem que aplicar 18% no mínimo, os estados e municípios no mínimo 25% para a educação. Isso é fundamental. Um lançamento, né? E num lançamento nós temos que deixar claro quais são as entidades que estão do nosso lado. Então podemos ir aí, tá a OAB, Ministério Público, enfim, entidades educacionais, toda a sociedade civil, em grande maioria, até a Associação Paulista dos Prefeitos aqui presentes também, vereadores, câmaras, secretarias municipais de educação. Quando você faz um evento desse, é com esse objetivo. Quem está aqui tem que sentir que nós não estamos sozinhos, nós temos uma luta conjunta a ser feita. A luta da POESP, né, justamente para o Fundeb não ser cortado, muitos municípios perderão e Piracicaba também, né? É bom que a gente fique atento a isso. Olha, o ensino focado na formação de indivíduo como professor. Essa foi a discussão com o Renato Casagrande, um grande educador que vem nos falar sobre isso. Pode soltar. Na primeira parte da nossa entrevista com o professor e especialista em gestão educacional Renato Casagrande, nós abordamos a diferença entre educação integral e educação integrada. Hoje, você vai conferir a continuação desse bate-papo, que mostra os desafios de colocar em prática um ensino mais focado na formação do indivíduo. A gente fala hoje do protagonismo estudantil, a gente fala da educação customizada ou individualizada e, portanto, foi essa época que o professor dava aula da forma massificada como a educação do século XX se perdurou aí. Hoje nós falamos de uma educação muito mais individualizada, olhando os objetivos e as diferenças entre os estudantes. E, portanto, eu costumo dizer que o professor precisa encontrar formas de despertar o interesse, e são interesses diferentes, porque um aluno aprende de uma maneira, outro aprende de outra, e, portanto, são 5, 6 aulas diferentes da mesma aula. É um desafio muito grande, mas se o professor quiser realmente aprendizagem, conquistar a aprendizagem, e não adianta ele ensinar se não houver aprendizagem. Para haver ensino, tem que haver aprendizagem, e para haver aprendizagem tem que despertar o interesse, e para despertar o interesse eu preciso chegar no aluno. E os alunos são diferentes entre si. Portanto, é um desafio enorme você, no mesmo conteúdo, preparar formas diferentes de chegar nesses alunos. E nós estamos discutindo muito isso nos cursos, porque o professor não consegue mais atrair 40 alunos de uma maneira só. E, portanto, ele precisa encontrar formas, e uma dica que eu dou é ele buscar, a partir de ferramentas que estão na internet, nós temos aí hoje processos de coaching, muitas coisas disponíveis, gratuitas, que ele possa aplicar com os alunos, discutir o perfil, fazer autoavaliação, e a partir do perfil do aluno ver se ele é mais leitor, mais ouvinte, como que ele aprende, e a partir daí ajudá-los a estudar, considerando a sua aptidão e o seu perfil. Professor, e qual o conselho que o senhor daria aos professores que estão nos assistindo para transformar uma aula mais dinâmica, mais integrada? O que eu sugiro ao professor, e eu costumo dizer nas minhas palestras, é que nós vivemos uma época de professor e aluno remix. O que significa isso? A gente compara com o DJ. Quando um jovem vai numa balada hoje, a primeira coisa que ele faz é ver o nome do DJ. É DJ residente, DJ convidado. O DJ virou o astro da festa. Hoje o DJ tem que imprimir uma questão mais, uma autenticidade na sua música. Ele pega uma lambada, pega uma música eletrônica, pega um sertanejo, faz uma remixagem e conquista a galera. O professor tem que fazer a mesma coisa. Ele não pode mais reproduzir um conteúdo que está no livro. Ele tem que pegar aquele conteúdo, tem que pegar a história do Brumadinho, tem que pegar a história das enchentes que estão acontecendo agora, tem que pegar o carnaval que está aí, junta tudo isso e dá a sua aula. E conquista a galera. Tem uma professora uma vez que pegou as músicas da Maria Bethânia e juntou com o conteúdo dos rios que ela estava ministrando e mais com o material que estava acontecendo, um problema de poluição do rio lá perto da escola, juntou tudo aquilo e os alunos encheram a caixa postal da Maria Bethânia e ela foi na escola e deu um show. A professora mobilizou os alunos que nem conheciam Maria Bethânia. Então, esse é o professor DJ, esse é o professor remix, é aquele que pega o conteúdo estático e transforma a partir da realidade do aluno.
Isso já é uma forma que ainda, de certa maneira, sem custos, e o professor consegue conquistar um pouco mais o despertar o interesse do aluno, e ele se realiza também. Porque não é só a questão do resultado, é o professor sentir-se bem, sentir que realmente ele está fazendo a diferença, e com certeza ele fará. Exatamente isso. Concordo plenamente, né? Hoje um professor ele tem que estar além do conteúdo apenas do livro, né? Já não satisfaz o jovem, ele tem que ir além, né? E usar características da atualidade, as características do mundo, né? Do jovem, para ensinar é fundamental. Parabéns ao educador aí, o Renato Casagrande. A manifestação vai acontecer também contra a reforma da Previdência no estado de São Paulo. Pode soltar. Vamos todos à Alesp no dia da votação da PEC 18 da reforma da Previdência. Terça-feira, 3 de março, 14 horas. Procure os deputados da sua região e mobilize sua escola. Vamos impedir o desmonte de nossa Previdência.